A expansão do comunismo. O primeiro país no qual o socialismo foi instaurado de maneira duradoura foi a Rússia. Ali, a ascensão dos bolcheviques ao poder ocorreu por meio de uma revolução, a de novembro de 1917, na qual surgiu a União Soviética. Por quase 3 décadas, a União Soviética foi a única nação comunista do mundo. Essa situação começou a mudar logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939. O Vermelho Russo adotaram o modelo soviético de socialismo burocrático de Estado e passaram a integrar o bloco comunista. A partir de então, o comunismo ganhou força em outros continentes. A China Vermelha. Os comunistas ascenderam ao poder na China em 1949, após vencer uma guerra civil que durou 22 anos contra as forças do então presidente Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek e seus correligionários refugiaram-se na Ilha de Formosa, onde tentaram estabelecer um governo paralelo com o apoio dos Estados Unidos. O país estava entrando em ruínas, e apenas 0,6% da população trabalhava nas poucas indústrias chinesas. O comércio limitava-se basicamente ao varejo, na zona rural. A produção de alimentos era insuficiente para atender toda a população de aproximadamente 580 milhões de habitantes. A fome alastrava-se pelo país, e o novo governo precisava agir rapidamente para reverter esse quadro. Em 1950, o governo chinês assinou um tratado de amizade com a União Soviética e começou a pôr em prática medidas radicais de transformação da estrutura social e econômica do país, tendo como modelo o comunismo soviético. Cerca de 10 mil técnicos soviéticos foram enviados à China para auxiliar na recuperação da economia. O governo suprimiu os latifúndios por meio de uma reforma agrária radical e estatizou as grandes empresas. A bigamia foi proibida, o divórcio legalizado, e as mulheres passaram a ter os mesmos direitos que os homens. E os opositores do novo regime foram proibidos de se manifestar. O grande salto para a frente. Inspirado na experiência soviética, em 1953 o governo chinês pôs em prática seu primeiro plano quinquenal, cujo objetivo era transformar a China em uma nação industrializada. As metas estabelecidas foram atingidas, a produção de aço triplicou, a de carvão e eletricidade duplicou e o país cresceu 18% ao ano. Com a coletivização da terra no final de 1956, as recém-criadas cooperativas agrícolas passaram a responder por 90% da produção agropecuária. Em 1958, o governo chinês lançou seu segundo plano quinquenal, conhecido como Grande Salto para a Frente. O novo plano pretendia transformar a China em um país tão desenvolvido quanto a Inglaterra em apenas 15 anos. A meta era fazer a produção industrial e agrícola da China crescer 75% ao ano, até 1962. Ainda em 1958, 50 milhões de chineses foram mobilizados para trabalhar na construção de rodovias, fábricas, cidades, diques, represas e lagos, o que contribuiu para o surgimento de pequenas indústrias no interior do país. Disposto a duplicar a produção de aço, o governo chinês estimulou milhões de camponeses e trabalhadores urbanos a construírem fornalhas domésticas para a produção de aço em seus quintais. Porém, o resultado revelou-se infrutífero, uma vez que o aço produzido era de péssima qualidade. Na área agrícola, o grande salto para a frente deixou muito a desejar. O governo chinês estipulou metas excessivamente ambiciosas de coleta de grãos, o que obrigou os camponeses a trabalhar num ritmo incessante, visando cumprir sua cota. A produção agrícola se desorganizou e, segundo alguns historiadores, entre 20 milhões e 30 milhões de pessoas morreram de fome e exaustão. O rompimento entre China e União Soviética. Nesse mesmo período, divergências político-ideológicas colocaram os governos da China e da União Soviética em rota de colisão. Uma das causas da crise foi o receio dos soviéticos transferir conhecimentos da área nuclear para os chineses, que desejavam fabricar a bomba atômica. Mas a maior fonte de divergências estava na política de coexistência pacífica defendida pelo presidente da União Soviética, que enfatizava a importância das negociações diplomáticas com o governo dos Estados Unidos e dava cada vez menos apoio aos movimentos de libertação nacional na África, Ásia e América Latina. Para o governo chinês, deveria ser dada ênfase aos princípios da Revolução e ao combate ao imperialismo dos Estados Unidos. O rompimento entre os dois gigantes comunistas ocorreu em 1960, quando a Revolução Cultural desorganizou a economia do país. Com a morte de Mao Tse-tung, em 1976, o poder foi assumido por um dirigente mais moderado do PCC, Deng Xiaoping, que havia sido perseguido durante a Revolução Cultural. Para retirar o país da crise,
Ele deu início às reformas que abriram a economia chinesa para os países ocidentais e permitiram o surgimento de áreas regidas pelas leis de mercado, e não pela ação do Estado. Formou-se assim uma economia socialista de mercado, que tem sido responsável pelo crescimento da China desde Por então. volta de 1950, a economia cubana depende inteiramente dos Estados Unidos, que compravam quase toda a sua produção de açúcar, principal produto de exportação da ilha caribenha. Pouco industrializada, Cuba importava quase tudo dos Estados Unidos. Os reflexos disso eram sentidos pela população: miséria, analfabetismo, péssimas condições de higiene e saúde. A situação agravou-se ainda mais em 1952, quando o ex-sargento Fulgêncio Batista, com um golpe de Estado, assumiu o governo, suspendeu a Constituição e implantou uma ditadura. No México, onde conheceu o médico argentino Ernesto Che Guevara. Os dois organizaram um grupo de 72 homens armados e, em 1956, desembarcaram em Cuba, dispostos a derrubar o governo de Fulgêncio Batista. Com o sucesso da Revolução Cubana, tornou-se cada vez mais forte a ideia de se expandir o socialismo pelo mundo. Assim, o governo cubano apoiou ativamente movimentos guerrilheiros em diversas partes da América Latina, inclusive no Brasil. A reação do governo dos Estados Unidos à expansão do socialismo na América Latina não tardou. Na Bolívia, agentes da CIA treinaram os militares que, em outubro de 1967, capturaram e executaram Che Guevara. No Chile, os estadunidenses tiveram participação importante no golpe de Estado que, em setembro de 1973, derrubou o presidente Allende e conduziu ao poder o general Augusto Pinochet, instalando no país uma ditadura militar. Na Nicarágua, os Estados Unidos